Bem, galera, vamos continuar aqui com a nossa aula de projeto de combate a incêndio passo a passo. Na aula 1, a gente estudou aqui essa escola, né? Fizemos os lançamentos dos extintores, sinalização de emergência. Lembrando que a gente está começando um projeto bem simples. Agora vamos para um memorial descritivo. Como é que a gente vai fazer esse memorial? É claro que cada um vai usar aí os seus talentos em fazer redações, em textos, para deixar o memorial mais claro possível. O que é que o memorial vai ter que mostrar? Ele vai ter que demonstrar tudo aquilo que você jogou no projeto e ser bem claro. Aqui no estado de Sergipe, o Corpo de Bombeiros ele apresentou um memorial padrão que a gente agora apenas só preenche esse memorial com as formações do nosso projeto. Mas se no seu estado não for assim, você pode pegar esse memorial padrão e ir adicionando textos neles para descrever o seu projeto. E também é bom ter as ITs, a gente também vai disponibilizar as ITs, que são as normas técnicas, as instruções técnicas, e você pode pegar textos ali da ITs para rechear o seu memorial, para deixar ele bem claro. É claro também lembrar que o menos é mais. Então aqui vamos primeiro analisar o que a gente deve mostrar no memorial. Esse aqui do padrão do Corpo de Bombeiro do Estado de Sergipe tem esse campo aqui que é apenas para o Corpo de Bombeiro e já começa aqui, ó, espaço para uso do cliente. Bem simples, deve ter esses dados também no seu memorial, nome proprietário, endereço da obra, o nome do projetista, o endereço, telefone, pronto. Aqui no estado de Sergipe, e cada estado também pode ter uma normativa técnica quanto à classificação, mas geralmente essas normas são bem parecidas com a norma do estado de São Paulo. Qual é a norma aqui do estado de São Paulo? É a IT 14 de 2010. Essa a gente viu na aula 1 quanto à classificação das edificações, mas como aqui na minha primeira pergunta ele quer saber qual o risco, vamos olhar não nessa UTN aqui do estado de Sergipe. Se você for daqui de Sergipe, você pode usar ela, mas se for de outro estado, você vai usar a IT 14 de 2010, lá de São Paulo. Qual é a minha carga de incêndio? A gente está fazendo uma escola, aqui é uma escola, academia de ginástica, escolas em geral. E nossa escola é a E1, que é escolas em geral, conforme a outra tabela que a gente viu na aula 1. Vocês vão poder aí ver o link da aula 1. 300 mJ. Essa é a minha carga. Essa informação, independentemente se o seu memorial aí é padrão ou não, você tem que informar. Então, 300 mJ é risco baixo, risco de incêndio baixo. O tipo entre os pisos, a gente viu aqui no decreto 56819. A gente viu aqui, estabeleceu que é escola aqui conforme os anexos. Então, veja, até 300 mJ o risco é baixo, de 300 a 1.200, risco médio. A altura da classificação, que está questionando lá, a gente notou que a nossa edificação baixa até 6 metros de altura. Conforme for a sua edificação, você vai preenchendo aqui. Caso no seu estado não seja um modelo padrão, você pode até usar aqui esses dados aqui e usar no seu projeto. A carga de incêndio, 300 mJ. Esse cálculo de carga de incêndio é caso não haja na sua IT14 aqui, você esteja aí no seu projeto usando material que não se encontre aqui, que não tenha uma carga aqui. É muito difícil não ter. É tanto que ele informa aqui. As demais atividades que não estiverem, você vai usar o cálculo aqui usando essa fórmula aqui, mas é muito raro. Eu creio que seja muito raro você não ter essa classificação. Então vamos continuar aqui. Ocupação, conforme anexo D, que no caso, nacionalmente, decreto 5.819, a gente viu na aula 1, a nossa ocupação aqui, ó, é essa tabela 1, a nossa ocupação é essa aqui, educacional, física,
é uma escola em geral, toda essa. A gente vai descrever no nosso memorial, isso tem que deixar claro, a área construída, você pode aí medir suas áreas. E aqui no nosso estado a gente informa se já é construída, construir, é só preencher. Ok. Aí começando o memorial descritivo, a gente também viu isso aqui na aula 1. É importante também mostrar no seu memorial quais serão os sistemas que serão usados, né? E aqui ele já informa, conforme o decreto, quais serão os sistemas. A gente viu isso usando aqui a tabela, aqui embaixo. A gente usou a tabela aqui quanto aos sistemas. No nosso caso foi essa tabela aqui. A gente viu que a nossa edificação é educacional, vocês estão vendo aqui. A gente usou essa primeira coluna, saídas de emergência, iluminação, sinalização e extintores. Usamos apenas esses itens. Então isso você tem que deixar bem claro aí no seu projeto. Aqui vamos dizer que a gente já fez a introdução do nosso projeto, formando esses dados. Esses dados aqui são muito importantes. E você está projetando você está fazendo aí o seu trabalho, o seu projeto de combate a incêndio conforme a legislação. Você não vai precisar fazer mais nenhuma dessas exigências aqui. Vai depender, claro, do tamanho aí do seu projeto, da altura, da classificação. Então vamos começar agora com o memorial descritivo. É só tirar o que está aqui no seu projeto com extintores. O nosso memorial vai começar com extintores. Você vai explicar dos seus extintores que tem aqui, e com base na norma técnica, e vai colocar no memorial. Então, o que foi que nós colocamos aqui? Que são portáteis, 3 unidades, só vi no projeto contar 1, 2, 3 unidades, o projeto inteiro. A gente aqui não tem nada disso aqui na nossa escola. E aqui temos uma tabelinha que você pode usar aí também no seu memorial. Não precisa exagerar muito no memorial. Caso o seu analista vá fazendo exigências, peça mais alguma informação, se você receber um relatório de pendências, que é normal, muito difícil você aprovar um projeto de primeira, eles vão pedir alguma coisa, aí você vai colocando o que eles forem exigindo. Mas não tenha medo de ter pendência. Agente extintor, pó químico seco. Por que usamos esse? Porque esse extintor aqui, ele é ABC. O que é que isso significa? Que ele apaga os... Ele serve para incêndio, tanto o A, na classificação A, que é madeira, papel, quanto na B, que é combustíveis, álcool, gasolina, quanto na classificação C, que é a energia elétrica. Aqui eu estava até pesquisando aqui na internet, se você olhar pó químico seco, se você fizer uma pesquisa aí pelos extintores, você vai encontrar muitas referências. Ele é A3A, no caso de 6 kg, 20B e 20C. Então esse extintor ele serve para praticamente todas as áreas. Então pegue um extintor que atenda ao máximo da sua necessidade para você não estar colocando o extintor de água aqui, o extintor que apague madeira ali, que seja para combustível, para rede elétrica. Então você usar um extintor ABC é melhor para você, para o seu projeto, para ser aprovado com facilidade e também é bom para o seu cliente. Beleza? Então a gente informou que no térreo tem 2 extintores, no pavimento superior tem 2. Ele é 3A40BC, usado a 25 metros de distância, conforme a norma, né? Para extintores aqui é IT21. Quando o risco é baixo, que é o risco do nosso projeto, até 25 metros de distância. Então, a cada 25 metros, você coloca um extintor, você vai informar aqui na sua norma. Agora tem um detalhe aqui, veja só. Quantidade de unidade extintora. Unidade extintora não quer dizer que é o extintor. Tem extintores que não atingem uma unidade extintora. O que é que isso significa? Veja assim, capacidade extintora. Aqui diz, a capacidade extintora mínima para cada tipo de extintor portátil para que se constitua uma unidade extintora deve ser... Então quer dizer que se não tivermos essa quantidade mínima aqui de capacidade extintora,
Se não tivermos essa capacidade mínima, então um extintor não vai ser uma unidade extintora. Pode ser que o extintor seja, pode ser que não. Por exemplo, a gente está usando aqui ó, pó químico, né? Carga de pó ABC, isso aqui. Para um extintor ser uma unidade extintora, ele tem que ser 2A20BC. Por exemplo, se você pegar um extintor de pó químico, ele de 2 quilos, ele é 2A10BC. Então ele não vai ser uma unidade extintora. Você vai precisar de dois extintores de 2 quilos. Aí no caso, a gente está usando o de 12 quilos, que é 3A40BC. Aí vai pela especificação. Você pode pesquisar nos sites aí, na hora da compra, pó químico, qual a capacidade extintora deles. Mas é bom que você use já no seu projeto um extintor bom que sempre te atenda e você não tenha essa dificuldade. Né? Você não vai adiantar estar economizando e você ter problemas e nunca aprovar o seu projeto. E também isso vai trazer segurança lá para, para o seu projeto, para o seu cliente. E aqui no nosso memorial aqui do estado, ele diz, né? Alguns dados devem estar a 1,6 metros do piso, como ele deve ser instalado. Se você quiser, você pode copiar isso aqui e usar no seu memorial. Vá arrumando seu memorial conforme ache melhor. E também pode pegar algumas coisas aqui na própria norma. Se você quiser usar alguns textos, aqui você vai lendo aí, faz sua redação para deixar o memorial com a sua cara, o que você achar melhor. Segunda parte aqui do memorial, iluminação de emergência. Você vai escolher um bloco de iluminação e vai, conforme o seu projeto e também conforme as normas, você vai preencher aqui ou preparar aí o seu memorial. Como é que nós fizemos aqui? Você vai ver que a gente pegou um conjunto, bloco autônomo, você pode pesquisar na internet, luminárias de LED, que é de 30 volts, fomos descrevendo aqui, é bem simples, a autonomia dele. Na norma, aqui para iluminação de emergência, ele fala que, ele diz autonomia que tem que ter, se eu não me engano é 1 ou 2 horas. A condição, 1 ou 2 horas. É bom ler aqui e fazer seu projeto conforme as normas aqui. Não tem muita coisa na IT 18. Ele fala que a distância máxima entre os pontos de iluminação de emergência não deve ultrapassar 15. Então lá no seu projeto, né, você não vai colocar 15. Mas ele também informa para a gente ver aqui, ó, a NBR 10898 de 99. Também foi colocado aqui no nosso memorial que o iluminamento em locais planos é 3 lux e de desnível 5 lux, conforme está aqui. Ó. Você também pode pegar várias coisas aqui e jogar lá no seu memorial para deixar ele conforme você deseja. Mas também a NBR aqui é 10898 citada, ela tem muito mais informações do que na IT. E uma das informações importantes aqui é quanto à distância. Ele mostra que a iluminação de emergência não deve ficar numa distância maior do que 4 vezes a altura da instalação. Eu não estou achando aqui agora na norma. Onde está essa orientação aqui? 4 vezes a distância da instalação. Aqui. Só. Aqui, a distância máxima entre dois pontos de iluminação do ambiente deve ser equivalente a 4 vezes a altura da instalação. Então, se você colocar sua luminária 2,5 de altura, a próxima vai ficar com 10 metros de distância. Por exemplo, aqui nesse corredor, a gente colocou aqui quanto de distância? A 7 metros. Que, porque o projeto é pequeno, né? Mas se você tiver aí uma fábrica, corredores enormes, você vai sentir, vai achar que isso aqui é um absurdo, que está muito perto. Ou se você colocar 3 metros, você já vai lá para 12 metros de distância, que é que vai ser o maior, né? 3 metros, mas você pode usar 3,5, mas ele informa também que não deve ser mais do que 15. Aqui é bom estudar um pouquinho a norma. Ele mostra muitas informações aqui. Importante, você pode usar aqui no seu memorial. Porém, o memorial ele é bem claro.
E aqui eu falei que a minha altura da instalação vai ser a 2,5. Então, por mais que lá na especificação do bloco que você vai usar, da iluminação de emergência que você vai usar, por mais que a distância, o raio que ele vá seja muito grande, você vai ter que obedecer essa norma aqui de 4 vezes. Então ele também aqui dá alguns dados, mas você pode usar também os dados lá da IT ou da norma para encher o seu projeto. Lembrando também que o menos é mais. Quanto mais a gente colocar, a probabilidade de errar também pode ser maior. Então simplifique. O próximo passo, sinalização de emergência. Aqui é bem básico. O que, que ele faz? Ele pede que a gente mostre as placas que vamos usar. A gente não está usando nenhuma dessas aqui. Apenas aqui, essas aqui a gente está usando, S1, S2, S3, no nosso projeto. Você vai dizer o significado, isso tudo você vai achar aqui na sinalização de emergência, a IP20, que nós disponibilizamos na aula 1 e também vamos disponibilizar aqui novamente. Quantidade é só contar no projeto. Você vem aqui e vai contar quantas S1, S2, S3. Na aula 1 a gente mostrou também como aplicar cada uma delas. Você vai fazer aí a contagem. E a distância, a gente também viu um pouquinho na aula 1. O que é isso? A distância. Vamos usar aqui um exemplo. Vamos usar, conforme aqui o nosso memorial, a S2. S2. Eu disse que estou usando o tamanho dessa placa aqui, ó. 506.253. Que é essa aqui. 253. Que é o H. E 506, que é 253 vezes 2, vai dar o L aqui. Conforme a minha placa, ela é vista a uma distância de 16 metros. Se seus vãos for muito grandes, quanto maior a placa você usar, você vai usar a distância, vai usar uma quantidade menor de placas. Vai depender aqui. Então a gente estava usando essa aqui. Né? Isso aqui é importante na sua dimensão. E você que vai fazer o que achar melhor. Mas eu creio que essas três aqui são as mais utilizadas em lojas, nas lojas que vendem material especializado. Aí você vai pesquisar, mais comuns, as que encontramos mais no mercado. Você também vai precisar olhar isso para todas as sinalizações aqui que você for usar no seu projeto. Você vai colocar, mas se você não tiver esse desenho aqui, alguns a gente vai colocar o memorial modelo aí, você pode copiar. Mas se você precisar de mais algum, aí a gente faz o famoso pulo do gato. Como é que a gente faz? Eu venho aqui, dou um print, né? Tem a ferramenta aqui de cópia, de cortar a tela, de capturar no Windows e jogo lá no meu memorial. Aí você vai usar o que achar melhor, vai procurar na internet a imagem já prontinha e vai lançar. Mas você vai precisar estar olhando aqui, ó, o nome da placa que você vai usar. Pode ser que você tenha escadas, pode ser que você tenha aqui acessibilidade, e cada um vai ter, você tem andares. E precisa informar isso, cada um vai ter uma necessidade diferente. Beleza? O distintor aqui a gente usa lá também no nosso memorial, é só colocar aqui sobre as placas. Quando não era exigido esse modelo padrão, eu não usava, eu não mostrava essa sinalização toda aqui. Essa aqui veio no padrão, eu não tirei, eu deixei, que não é necessário lá no nosso estabelecimento. Aí foi só preencher aqui. E aqui ele deu, você pode usar aqui essas notas técnicas aqui no seu memorial. Vou deixar também aí o modelo. Você pode usar, se quiser usar também, como estávamos falando aqui, textos aqui da norma que você achar interessante, que está se aplicando ao seu projeto, aí pode ficar à vontade. Beleza? É muito bom sempre estudar a norma. Aí aqui sobre as escadas, eu estou dizendo que temos uma escada não enclausurada, que temos, são uma só. Você também pode pesquisar na norma, ver o que é isso, entender. A altura do espelho, não se aplica, não se aplica. Corrimão tem que ter, é obrigatório. Dos dois lados da escada, se o cliente não tiver, você já vai pedir para ele instalar. Beleza? E a distância máxima a percorrer, aqui também depende do projeto. Você vai ter que ver isso aqui no seu... Vai ter que ver isso aqui lá na norma. Você pode ler a norma aqui, você vai encontrar. E memorial de cálculo. Isso aqui tem que ter no seu memorial, é obrigatório. Memória de cálculo da população. Como é que se faz isso? Vamos estudar essa questão aqui agora, da memória de cálculo.
Isso. E como é que a gente faz esse cálculo aqui da população? É obrigatório. Você vai abrir a IT 11 de 2014 e aqui, conforme a sua classificação, você vai pegar aqui um dado importante. Aqui no anexo A da IT, saída de emergência, você tem aqui que temos uma pessoa para o nosso projeto, que é o E1, uma pessoa a cada 1,5 m quadrado de sala de aula. Então você vai calcular a área das salas e aqui nós vamos poder já fazer esse cálculo. Acesso e descarga 100. Como é que fazemos isso? Temos aqui, coloquei um dado importante, temos que é uma pessoa por cada 1,5 m. A área das salas de aula, fiz o cálculo. E a capacidade, sendo a capacidade de uma pessoa para 1,5 m, nós temos 133 pessoas. Então o que você faz? Você pega essa área aqui, a área do seu projeto, e divide pelas salas de aula e divide por 1,5. Vai chegar nesse resultado. Aí é só jogar na fórmula. NPC. N é o que nós vamos descobrir. O P é a população que você tem. E o C. Por que nós usamos 100? Para essa situação nossa aqui, na norma, nosso cálculo é 100. Se fosse escada e rampas, portas, cada uma, você vê que tem umas que é diferente. E aí você coloca na sua forma. Aqui nós calculamos que a largura de todas as saídas deve totalizar 1,33, aproximadamente 3 UPs. O que é essa UP aqui? A UP significa o seguinte, aqui na norma diz que uma unidade de passagem, que é a UP, a largura mínima para o fluxo de pessoas que é fixada em 0,55. Por que nós colocamos aqui que são 3 UPs? 1,33 dividido por 55 dá quase 3. Por isso que botou aproximadamente 3 UPs. Então nós vamos usar uma saída de 2,40. Você vai pegar aqui seu projeto que atende. Eu teria que ter a saída principal de 1,33. Né? Mas nós estamos usando 2,40, que equivale a 4 UPs, mais saídas acessórias. E a largura mínima, acesso, isso aqui a gente pega da norma, né? Não deve ser menor do que 1,20. Aqui eu falo quantas portas, né? Esse N é a unidade de passagem. As portas do superior equivalem a 2 UPs. O acesso e rampa, 3 UPs. Ou quer dizer 3 vezes 0,55. Como o nosso projeto era bem básico, o nosso memorial também é bem básico. Né? Em outra aula em futuro, nós vamos estudar agora um projeto mais complexo, que tenha mais exigências, mas por esse daqui você já vai entendendo. Se expliquei algo rápido demais, você pode fazer o questionamento que a gente vai tentando explicar. E eu vou tentar detalhar por aulas cada, cada exigência, uma aula extintores, uma aula saída de emergência, para que a gente possa fazer bem detalhadamente, para ajudá-los aí no projeto de vocês. Se quiser deixar o like aí, vai ajudar muito. Vamos lá, galera.